Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 15. Paulo escreve aos Coríntios. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versos de 4 a 9. A primeira epístola aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo durante a última parte de sua permanência em Éfeso. Por nenhuma igreja sentia ele mais profundo interesse, nem dedicava mais ardoroso esforço do que pelos crentes de Corinto. A boa semente semeada por ele parecia prometer uma abundante colheita, mas o joio fora plantado pelo inimigo e em breve brotou e produziu seu fruto maligno. O período da ausência de Paulo foi um tempo de severa tentação para a igreja de Corinto. Estavam cercados pela idolatria e sensualismo da forma mais sedutora. Enquanto o apóstolo estava com eles, estas influências tinham pouco poder. Com sua firme fé, suas fervorosas orações e palavras de instrução e, acima de tudo, seu próprio exemplo para inspirar e animar, eles podiam alegremente sofrer as aflições por amor de Cristo, em vez de gozar os prazeres do pecado. Mas, quando Paulo partiu, os gostos e inclinações naturais assumiram o controle. Não é em um dia que a educação e os hábitos de uma vida podem ser vencidos. Pouco a pouco, muitos se desviaram da fé. Por 3 anos, a voz que insistira com eles em direção ao céu tinha estado silenciosa. À semelhança dos filhos de Israel, quando Moisés esteve oculto das vistas pelas nuvens do Sinai, os crentes de Corinto se assentaram para comer e beber e se levantaram para folgar. Não poucos retornaram aos degradantes pecados do paganismo, como se nunca tivessem ouvido a mensagem celestial. Alguns praticavam a iniquidade em segredo, outros abertamente, e com um espírito de bravata, mal interpretando as Escrituras para justificar seu procedimento. Paulo havia escrito brevemente à igreja, anunciando um plano que ele, por algum tempo, acariciara de visitá-los imediatamente depois de partir de Éfeso e outra vez depois de seu retorno da Macedônia. Na mesma carta, ele os havia admoestado a cessar toda a comunhão com membros que persistissem em sua libertinagem. Mas os coríntios deturparam o significado das orientações de Paulo, sofismaram sobre suas palavras e inventaram desculpas para desconsiderarem suas instruções. Uma carta foi enviada a Paulo pela igreja, nada revelando dos enormes pecados que existiam entre eles, mas de uma maneira enfatuada, suplicando-lhe conselhos sobre vários assuntos. Ele foi, entretanto, fortemente impressionado pelo Espírito Santo quanto a estar sendo ocultado o verdadeiro estado da igreja, e que aquela carta era uma tentativa de arrancar dele afirmações que os signatários pudessem usar para seus próprios intentos. Por ocasião, vieram a Éfeso vários membros da família de Cloé, família cristã de alta reputação em Corinto. Em resposta às perguntas do apóstolo, esses irmãos relutantemente deram-lhe um apanhado dos fatos então existentes. A igreja estava dividida em facções. As dissensões que surgiram no tempo da visita de Apolo haviam aumentado grandemente. Falsos mestres estavam levando os crentes a desprezar as instruções de Paulo. As doutrinas e ordenanças do Evangelho tinham sido distorcidas. Orgulho, idolatria e sensualismo estavam aumentando rapidamente entre aqueles que uma vez tinham sido discípulos de Cristo. Os piores temores do apóstolo estavam mais do que consumados. Ele se encheu de horror ante o quadro que lhe foi apresentado, mas nem assim ele se entregou ao desespero. Não concluiu que sua obra tinha sido um fracasso. Com angústia de coração e com muitas lágrimas,
procurou o conselho de Deus e fez seus planos. Devia desistir de uma visita imediata a Corinto. Na presente condição da igreja, seus membros não estavam preparados para tirar proveito de seus trabalhos. Ele enviou Tito a Corinto para informá-los de sua mudança de planos e para ajudá-los a corrigir os males existentes. Então, descansando sua alma em Deus, reprimindo todos os sentimentos de indignação ante a ingratidão que tinha recebido, voltou com todo o ânimo a seu trabalho e ditou ao fiel Sóstenes uma das mais ricas, mais instrutivas e mais poderosas de todas as suas cartas, a primeira epístola aos Coríntios. Com maravilhosa clareza e energia, começou por responder às várias perguntas suscitadas pela Igreja, estabelecendo princípios gerais que, se fossem seguidos, produziriam uma melhor condição espiritual. Sua carta não é nenhuma longamente elaborada produção do intelecto. Ele não procurou sentenças polidas para cativar os ouvidos de seus irmãos. A alma deles estava em perigo. Advertiu-os de seus perigos e reprovou fielmente os seus pecados. Apontou-lhes de novo a Cristo e procurou reacender-lhes o fervor da primitiva devoção. Depois de uma terna saudação à igreja, ele se refere à experiência deles sob seu ministério, pelo qual tinham se voltado da idolatria para o serviço e culto do verdadeiro Deus. Recordou-lhes os dons do Espírito Santo que haviam recebido e mostrou-lhes o dever de fazer constante progresso na vida cristã até que alcançassem a pureza e santidade de Cristo. Tendo assim preparado o caminho, fala claramente das dissensões entre eles e exorta os irmãos em nome e pela autoridade de Cristo a cessar suas contendas e a buscar ardentemente o amor e a unidade cristã. Paulo sentiu-se em liberdade de mencionar como e por quem tinha sido informado das divisões na igreja. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Embora Paulo fosse um apóstolo inspirado, o Senhor não lhe revelara em todos os tempos a condição exata do seu povo. Os que estavam interessados na prosperidade da igreja e viam os mares nela penetrando, apresentavam-lhe o assunto e, pela luz que ele tinha previamente recebido, estava preparado para julgar o caráter desses acontecimentos. O Senhor não deu a Paulo uma nova revelação para esse tempo especial, mas nem por isso os que estavam realmente em busca de luz puseram de lado sua mensagem como simplesmente uma carta comum. O Senhor havia mostrado a Paulo as dificuldades e perigos que surgiriam nas igrejas, e quando esses males surgissem, ele saberia como tratá-los. Ele havia sido posto para a defesa da igreja, devia cuidar das almas como quem deve dar contas delas a Deus. E não devia ele tomar conhecimento dos relatos concernentes ao seu estado espiritual? Sem dúvida alguma que sim. E a reprovação que lhes enviou era tão seguramente escrita pela inspiração do Espírito de Deus, como foram qualquer outras de suas epístolas. O apóstolo não fazia menção dos falsos mestres que estavam procurando destruir o fruto do seu trabalho. Por causa das trevas e divisão na igreja, evitou prudentemente irritá-los com tais referências, temendo que alguns se afastassem inteiramente da verdade. Mas ele chamava a atenção dos coríntios para a sua própria obra entre eles, dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo, como campeão da fé, não hesitou em declarar o caráter de sua obra. Mas nem por isto ele se exaltou quando afirmou que era um prudente construtor, que havia posto o fundamento para que outro edificasse sobre ele. Declarou: porque de Deus somos cooperadores. Não alegava possuir sabedoria própria, mas o poder divino, unido aos seus humanos esforços, o havia habilitado a apresentar a verdade de uma forma agradável a Deus. Era um colaborador de Cristo, um diligente obreiro em levar o conhecimento espiritual da palavra de Deus e das obras de Cristo a todos cujo coração estava aberto à verdade.
Unido a Cristo, o maior de todos os mestres, Paulo, tinha sido habilitado a comunicar lições de sabedoria divina que satisfaziam as necessidades de todas as classes e condições de homens e eram aplicáveis a todos os tempos, a todos os lugares e a todas as pessoas. Fazendo isto, o apóstolo não tomava nenhuma glória para si mesmo, como humilde instrumento nas mãos de Deus. O Senhor deu a Paulo a sabedoria de um hábil arquiteto, para que ele pudesse lançar o fundamento da Igreja de Cristo. Esta figura da construção de um templo é frequentemente repetida nas Escrituras como eficazmente ilustrando a edificação da verdadeira Igreja cristã. Zacarias refere-se a Cristo como o renovo que edificaria o templo do Senhor. Também se refere aos gentios como ajudando neste trabalho. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. Paulo estivera agora trabalhando na pedreira gentílica, a fim de produzir pedras valiosas para pôr sobre o fundamento que era Jesus Cristo, para que, entrando em contato com a pedra viva, eles também pudessem tornar-se pedras vivas. Escrevendo aos Efésios, diz ele: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Escreve mais em sua carta aos Coríntios: se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Ministros de Deus, através de seus labores, fornecem o mais precioso material, ouro, prata e pedras preciosas, que representam verdadeiro valor moral na vida dos que foram ganhos por eles para a causa. O falso material enfeitado para imitar o verdadeiro, isto é, a mente carnal e o caráter não santificado, encoberto por justiça aparente, pode não ser prontamente identificado pelo olho mortal, mas o dia de Deus provará o material. As pedras preciosas representam os mais perfeitos cristãos, que têm sido refinados e polidos pela graça de Deus e pelas aflições por eles suportadas com muita oração e paciência. Sua obediência e amor se assemelham aos do grande modelo. Sua vida é embelezada e enobrecida pelo sacrifício de si mesmos. Suportarão a prova no dia do incêndio, porque são pedras vivas. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Com base em orientação mundana, muitos tentam por seus próprios esforços tornar-se como pedras polidas. Mas não podem ser pedras vivas, porque não estão edificados sobre o verdadeiro fundamento. O dia de Deus revelará que eles são, em realidade, apenas madeira, feno e palha. O grande templo de Diana transformou-se em ruínas. Sua magnificência pereceu completamente. Aqueles que bradavam, grande é a Diana dos Efésios, pereceram com sua deusa e o templo que a abriga. Sua religião está esquecida ou se assemelha a um conto ocioso. Aquele templo foi construído sobre um falso fundamento, e quando provado mostrou-se não ter valor algum. Mas as pedras que Paulo extraiu de Éfeso demonstraram ser preciosas e duradouras. Paulo colocou-se a si mesmo sobre o verdadeiro fundamento e trouxe cada pedra, grande ou pequena, polida ou rude, comum ou preciosa, para ser ligada à pedra viva fundamental, Jesus Cristo. Assim se erguia lentamente o templo de Deus. Diz o apóstolo: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Paulo tivera em visão um panorama da cidade de Deus com seus fundamentos, e ele representa os verdadeiros conversos cristãos como ouro, prata e pedras preciosas.
Mas os judeus tornaram a obra de Paulo excessivamente difícil. Estavam continuamente alegando ser os únicos verdadeiros filhos de Abraão e, portanto, as únicas pedras legítimas para a casa de Deus. E quando os gentios aceitavam o Evangelho e eram conduzidos ao verdadeiro fundamento, os judeus murmuravam contra esse material. Assim, eles atrapalhavam a obra de Deus. Todavia, o apóstolo resolutamente continuou seus labores. Paulo e seus colaboradores eram hábeis arquitetos, porque tinham aprendido de Cristo e suas obras. Eles tinham não apenas de edificar, mas também demolir. Tinham de contender com o fanatismo, preconceito e violência de homens que edificavam sobre um falso fundamento. Mediante o poder de Deus, os apóstolos tornaram-se poderosos em derrubar essas fortalezas do inimigo. Muitos que trabalhavam como construtores do templo da Igreja de Cristo podiam ser comparados aos edificadores do muro nos dias de Neemias, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas. Cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Um após outro dos nobres edificadores tombaram em sua obra pela mão do inimigo. Estevão foi apedrejado, Tiago foi morto à espada, Paulo foi decapitado, Pedro crucificado, João exilado. E contudo, pedra após pedra foi adicionada ao edifício. A igreja cresceu em meio às terríveis perseguições que a afligiam, e novos obreiros na construção do muro tomaram o lugar dos que caíram. Esses fiéis construtores procuravam diligentemente conduzir material precioso para o fundamento vivo. Paulo trabalhou para pôr o seu próprio coração e caráter em harmonia com a lei de Deus e então procurou fervorosamente produzir o mesmo resultado em seus conversos. Exortou a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Este é o dever de todo ensinador da verdade bíblica. Ilustrar em sua própria vida as virtudes do cristão diligente, sendo puro de coração, dado à santa conversação e demonstrando bondade, praticando o bem. Deus não aceitará o mais brilhante talento ou o mais competente serviço, a menos que seja assentado sobre a pedra viva fundamental e ligado a ela, pois isto confere verdadeiro valor à habilidade e torna o trabalho um serviço vivo para Deus. Podemos olhar retrospectivamente através dos séculos e ver as pedras vivas brilhando como jatos de luz em meio às trevas do erro e superstição. Essas joias preciosas brilharão com um lustro continuamente crescente através da eternidade. Apesar de mortos, os justos de todos os séculos testificam, pelo registro de suas palavras e ações, em prol da verdade de Deus. Os nomes dos mártires por amor de Cristo estão imortalizados entre os anjos do céu, e uma gloriosa recompensa os aguarda quando o doador da vida chamá-los da sepultura. A luz radiante dessas pedras polidas, postas para embelezar o templo de Cristo, sempre foi excessivamente importuna para o mundo, pois seu resplendor em meio às trevas circunjacentes mostra o assinalado contraste entre a justiça e o pecado, o ouro da verdade e a escória do erro. Aqueles que recusam obedecer à verdade não estão dispostos a admitir que outros o façam, porque o procedimento dos fiéis é uma constante reprovação aos incrédulos e desobedientes. O próprio Cristo, fundamento e glória do templo de Deus, tornou-se pedra de tropeço e rocha de ofensa para os que tropeçam na palavra. No entanto, a principal pedra angular, rejeitada sim pelos homens, era para com Deus eleita e preciosa. Apesar de rejeitada pelos construtores judeus, ela veio a ser a pedra angular. Cristo foi condenado à morte, mas a obra de edificação não cessou. Ele foi honrado no céu e pelos fiéis na terra como o verdadeiro fundamento. Os servos de Cristo sempre têm sido grandemente impedidos em suas atividades pelos erros que de vez em quando têm desviado a igreja. Mentes carnais combatem a palavra de Deus para fazê-la favorecer suas estultícias e superstições. A palavra infalível, norma pela qual toda pedra conduzida ao fundamento deve ser provada,
tem sido virtualmente posta de lado por muitos que pareciam zelosos construtores no templo da Igreja de Cristo. Deste modo, madeira, feno e palha têm sido colocados sobre a pedra fundamental por operários desatentos, como se fossem preciosas aquisições. Quando imperadores, reis e chefes religiosos procuraram profanar e destruir este templo de Deus com sacrílega idolatria e perseguição aos fiéis, os olhos de Deus nunca por um momento abandonaram seu edifício e seus obreiros. Mesmo em face de prisões, tortura e chamas, a obra cresceu sob as mãos de homens fiéis. A estrutura ergueu-se bela e simétrica. Os operários foram, às vezes, quase cegados pela névoa da superstição que caía densa e escura em torno deles, e eles eram rechaçados pela violência de seus opositores. Todavia, como Neemias e seus colaboradores, eles ainda impulsionavam a obra. Sua linguagem era: o Deus do céu vive e reina, ele fará prosperar sua obra. Portanto, nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. A figura que Paulo usa do templo erigido sobre a pedra fundamental deve representar a obra dos servos de Deus no fim do tempo. A todos os que estão edificando para Deus, o apóstolo dirige palavras de animação e advertência. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O ensinador cristão que representa fielmente a palavra da verdade, levando seus conversos à santidade de coração e vida, está conduzindo material precioso para o fundamento da igreja. E no reino de Deus ele será honrado como sábio construtor. Aquele que negligencia ensinar a verdade em sua pureza, reunirá conversos que não são santos de coração e vida. Está conduzindo material que não resistirá à prova. No dia de Deus, ele sofrerá dano. Conquanto seja possível que aqueles que têm gasto o melhor da vida ensinando o erro possam, pelo arrependimento e fé, ser finalmente salvos, sua obra está perdida. Sua vida tem deixado de atingir os bons resultados que poderiam ter sido obtidos. Almas têm baixado à ruína, mas que poderiam ter sido salvos por uma fiel apresentação da verdade. Diz o apóstolo: cada um veja como edifica. Escreve Paulo aos Coríntios: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. O apóstolo desejava que seus irmãos coríntios fossem levados a ver a ambição egoísta e a intolerância que haviam acariciado. Portanto, apresenta diante deles seu próprio procedimento, para que eles pudessem, contrastando, perceber a pecaminosidade de sua conduta. Ele trabalhava por homens de cada nação, língua e povo, e procurava enfrentar as variadas classes em seu próprio terreno. Evitava salientar a diferença entre si mesmo e eles, esforçava-se para pôr de lado seus sentimentos pessoais e tolerar os preconceitos das pessoas por quem estava trabalhando. Quando trabalhava pelos judeus inconversos, não começava a pregar o que eles consideravam como perigosa heresia, mas iniciava com doutrinas com as quais eles podiam concordar. Principiando com Moisés e os profetas, ele os conduzia gradualmente de ponto a ponto, comparando passagem com passagem, descobrindo o cumprimento das profecias, mostrando a evidência de como o Messias devia ter vindo e a maneira de sua vinda. Então apresentava claramente diante deles o objetivo de sua vinda e o que devia fazer sobre a terra e como seria recebido. Depois de ter apresentado muitos discursos sobre estes assuntos, testificava que o Messias tinha realmente vindo e então pregava o simples evangelho de Jesus Cristo. Esta era a astúcia que Paulo menciona, dizendo que os havia apanhado com manha. Assim, ele tentava minorar o preconceito e ganhar almas para a verdade. Abstinha-se de insistir no fato de que as leis cerimoniais não mais vigoravam. Advertiu Timóteo a remover qualquer pretexto que levasse os judeus a rejeitar seus labores. Condescendia com suas normas e ordenanças até onde fosse consistente com sua missão aos gentios.
Tinha respeito para com os judeus e não praticava engano contra eles. Abstinha-se de seus sentimentos pessoais por amor à verdade. Já com os gentios, sua maneira de trabalhar era diferente. Claramente os informava de que as ofertas sacrificiais e as cerimônias dos judeus não mais deviam ser observadas, e pregava-lhes a Cristo e este crucificado. Em suas atividades, o apóstolo encontrava uma classe que afirmava que a lei moral tinha sido anulada com os preceitos do sistema cerimonial. Ele vindicava a lei dos 10 mandamentos e a exaltava diante do povo como a regra de vida. Mostrava que todos os homens estão sob a mais solene obrigação de obedecer a esta lei que o próprio Cristo tornou gloriosa. Ensinava que Cristo é o único que pode libertar os homens das consequências da violação da lei divina, e que é somente pelo arrependimento de suas transgressões passadas, fé no sacrifício expiatório de Cristo e uma vida de obediência que os homens podem esperar receber o favor de Deus. Paulo não fazia pouco caso dos conscienciosos escrúpulos daqueles que eram fracos na fé ou morosos de compreensão. Não ostentava seu conhecimento superior, mostrando desprezo pela ignorância de outros, mas colocava-se também, tanto quanto possível, ao nível deles, manifestando-lhes verdadeira simpatia e amor, e levando-os a pensamentos mais nobres e mais elevados. Diz ele: fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Por prestimosa e paciente bondade e cortesia cristã, ele ganhava o coração das pessoas, acalmava seus preconceitos e tentava ensinar-lhes a verdade sem provocar sua combatividade. Tudo isso ele fazia porque amava as almas humanas e desejava conduzi-las a Cristo, para que pudessem ser salvas. Paulo tentava gravar na mente de seus irmãos coríntios a importância do firme domínio próprio, estrita temperança e infatigável zelo no serviço de Cristo. Para ilustrar a luta cristã, ele a comparou com os jogos celebrados perto de Corinto e sempre frequentados por vasta multidão de espectadores. Esta ilustração visava produzir uma viva impressão na mente daqueles a quem se dirigia, pois se referia àquilo com que eles estavam intimamente familiarizados. Vários jogos foram instituídos entre os gregos e romanos com a finalidade de divertimento, e também com o desígnio de treinar os jovens para o vigor e atividade pessoal e assim qualificá-los para a guerra. O mais antigo e mais altamente considerado desses esportes eram as maratonas. Elas se realizavam em intervalos e lugares fixos, com grande pompa, e eram patrocinadas por reis, nobres e governadores. Pessoas de posição e riqueza se empenhavam nesses exercícios e não recuavam de nenhum esforço ou disciplina para obter a honra ganha pelos vitoriosos. As competições eram regidas por regulamentos rígidos, para os quais não havia apelação. Antes que os candidatos pudessem ter seus nomes inscritos na lista de competidores ao prêmio, tinham de submeter-se ao severo treino preparatório. Toda condescendência no apetite ou outra concessão que pudesse afetar ao mínimo o vigor físico ou mental era estritamente proibida. Os músculos eram mantidos fortes e flexíveis. Cada nervo devia estar sob controle, cada movimento tinha de ser exato, cada passo rápido e bem orientado, e todas as faculdades físicas precisavam alcançar o mais alto ponto para dar alguma esperança de sucesso na grandiosa prova de força e velocidade. Enquanto os concorrentes se apresentavam perante a ansiosa e expectante multidão, seus nomes eram anunciados e as regras da corrida claramente expostas. O prêmio era colocado bem visível diante dos competidores, e, dado o sinal, todos partiam juntos. A atenção fixa dos espectadores lhes inspirava vontade e determinação de vencer. Os juízes se assentavam próximo à meta final para que pudessem observar com precisão a chegada e dar o prêmio ao vencedor. Se alguém saísse vitorioso através de alguma vantagem ilegal, não tinha direito ao prêmio. Nessas competições havia grandes riscos. Não era raro um dos competidores cair morto quando estava prestes a agarrar o prêmio em triunfo.
Mas isto não era olhado como risco grande demais em face da honra reservada ao vencedor. Ao alcançar ele o alvo, brado após brado, de aplauso da vasta multidão, fendia os ares e despertava o eco das montanhas e morros circunvizinhos. O juiz, à vista dos espectadores, entregava-lhe os emblemas da vitória, a perecível coroa de louros e um ramo de palma que ele levava na mão direita. Essa coroa era usada pelo vencedor com grande orgulho. Sua glória era extravagantemente anunciada e cantada através do país. Os pais do vencedor recebiam sua parte na honra, e a própria cidade na qual ele vivia era tida em grande estima por haver produzido tão notável atleta. Paulo apresenta essas corridas como uma sugestiva figura da milícia cristã. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Para correr a carreira cristã em triunfo, é necessário que exerçamos firmeza, paciência e abnegação como os que disputavam os jogos e corridas dos gregos e romanos. À semelhança deles, o cristão não deve permitir que sua atenção seja atraída pelos espectadores, nem desviada por entretenimentos, luxos ou comodidades. Todos os seus hábitos e paixões devem ser postos sob a mais estrita disciplina. A razão, iluminada pelos ensinos da Palavra de Deus e guiada por seu Espírito, deve tomar as rédeas do controle. Todo estorvo deve ser posto de lado. Nenhum peso deve prejudicar sua corrida. E depois de isto feito, o máximo esforço é exigido para que a vitória seja conquistada. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. A perecível coroa de louros é apresentada diante de nós no mais forte contraste com a duradoura honra e com a coroa de glória imortal que receberá quem corre triunfante a carreira cristã e torna-se vitorioso. Não deve existir nenhum esmorecimento de zelo, nenhum passo vacilante, ou o esforço será perdido. Os últimos passos dos participantes na corrida eram sempre dados com agonizante esforço para manter a velocidade não reduzida. Assim, o cristão, ao aproximar-se do alvo, deve prosseguir vigorosamente com ainda maior zelo e determinação do que na primeira parte de sua carreira. Paulo leva a ilustração de volta ao preparo necessário para o sucesso dos participantes na corrida, para a disciplina preliminar, a dieta cuidadosa e abstêmia, a temperança em todas as coisas. Estas coisas eram resolutamente praticadas a fim de que se pudesse ganhar a pequena recompensa de honra terrestre. Quão mais importante que o cristão, cujos interesses eternos estão em jogo, seja treinado a pôr o apetite e a paixão debaixo de sujeição à razão e à vontade de Deus. Se os homens voluntariamente se submetem a agruras, privações e negação própria para conseguir uma recompensa perecível, de distinção mundana, quanto mais deveria o cristão estar disposto a fazer-o sofrer com o fim de obter a imarcessível coroa de glória e a vida que corre paralela com a vida de Deus. Os competidores nos jogos antigos, mesmo depois de se submeterem à renúncia e rígida disciplina, não estavam ainda seguros da vitória. O prêmio podia ser conferido a um apenas. Alguns podiam empregar o máximo esforço para obter o prêmio, mas, ao estenderem a mão para apanhá-lo, outro um instante antes deles poderia arrebatar-lhes o cobiçado tesouro. Tal não é o caso na milícia cristã. Aqueles que se submetem às condições não ficarão desapontados no final da carreira. Todos podem ganhar o prêmio e obter e ostentar a coroa de glória imortal. Multidões no mundo estão testemunhando este jogo da vida, o combate cristão. O monarca do universo e miríades de anjos celestiais estão observando com intenso interesse os esforços daqueles que se engajam para correr a carreira cristã. O galardão dado a cada homem será de acordo com a perseverante energia e fiel seriedade com que tem desempenhado sua parte na grande competição.
O próprio Paulo exercia a renúncia e suportava severas privações para que pudesse ganhar o prêmio da vida eterna e, por seu exemplo e ensinos, levar outros a ser ganhadores da mesma recompensa. Diz ele: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo desejava despertar seus irmãos coríntios para ver o perigo que os ameaçava através da satisfação própria. Ele, portanto, enfatizou a rígida disciplina e abstinência necessárias para desenvolver santidade, vigor e resistência nos competidores dos jogos. Traçou um contraste entre esta preparação e suas consequências e a vida de condescendência própria dos cristãos coríntios. Estavam-lhes em risco assuntos de interesse eterno e precisavam da mais plena força física e mental para sair vitoriosos. Mostrou-lhes que até então a carreira deles tinha sido altamente censurável, porque nem mesmo a ansiedade pela saúde espiritual e a honra do Evangelho puderam induzi-los a negar os desejos insaciáveis do apetite e da paixão. Na condescendência com apetites depravados, eles tinham até mesmo se unido aos pagãos em seus festivais idólatras, pondo assim em perigo a fé daqueles recém-convertidos da idolatria. Paulo os aconselha a controlar firmemente seus apetites e paixões. O corpo, a obra-prima das mãos de Deus, como um perfeito e bem afinado instrumento, deve ser conservado em sanidade a fim de produzir ação harmoniosa. Ele afirma que, a menos que pusesse em prática suas próprias exortações, lutando para dominar o próprio eu, observando a temperança em todas as coisas, poderia, depois de pregar a outros, ele mesmo ser desqualificado. O apóstolo declara que não corria a carreira cristã de maneira incerta, isto é, indiferentemente disposto a ser deixado para trás, nem combatia como faz o pugilista antes da luta, batendo no ar com golpes vazios, não tendo nenhum oponente. Mas quando, em verdadeiro conflito, ele contendia pela vitória para vencer seu antagonista com repetidas e bem dirigidos golpes e procurava levá-lo ao chão e mantê-lo ali até que ele se reconhecesse vencido. Assim, o apóstolo lutava contra as tentações de Satanás e as más propensões da natureza carnal. Paulo indica a seus irmãos a experiência do antigo Israel, as bênçãos que recompensavam sua obediência e os juízos que seguiam suas transgressões. Lembrava-lhes o fato de que os hebreus foram conduzidos no Egito de um modo miraculoso, sob a proteção de uma nuvem sombrosa de dia e uma coluna de fogo à noite. Ele relata como todo o grupo foi assim conduzido em segurança através do Mar Vermelho, ao passo que os egípcios, de igual maneira tentando atravessar, foram todos afogados. Nestes atos de Deus reconhecia todo o Israel como sua igreja. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Os hebreus, em todas as suas jornadas, tinham Cristo como líder. A rocha ferida tipificava Cristo, que deveria ser ferido pelas transgressões dos homens, a fim de que a fonte de salvação pudesse fluir para eles. Embora Deus tivesse sido misericordioso com o povo hebreu em sua jornada pelo deserto, seus pecados de murmuração e rebelião receberam como resultado os castigos divinos. O apóstolo prescreve a seus irmãos a lição a ser aprendida. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Paulo continua dando as mais solenes advertências contra os pecados de idolatria, licenciosidade e presunção que levaram tantos dos israelitas a cair no deserto. Ele cita exemplos da história sagrada para mostrar como o amor ao ócio e ao prazer preparou o caminho para aqueles pecados que atraíram a assinalada ira de Deus. Foi quando os filhos de Israel se assentaram para comer e beber e se levantaram para divertir-se que eles afastaram o justo temor de Deus que tinham sentido pouco tempo antes, ao ouvirem a lei do Sinai.
Fizeram para si um bezerro de ouro para representar a Deus e o adoraram em uma reunião religiosa festiva. Outra vez, foi depois de usufruir de uma festa voluptuosa ligada à adoração de Baal-Peor que muitos dos hebreus caíram através da licenciosidade e a ira de Deus se manifestou contra eles, e 23.000 foram mortos à espada por ordem de Deus através de Moisés. O apóstolo adverte aos coríntios: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Caso eles se tornassem jactanciosos e presumidos e negligenciassem a vigilância e a oração, cairiam em grave pecado e atrairiam sobre si mesmos a ira de Deus. Entretanto, Paulo não queria que os crentes de Corinto se entregassem ao desalento ou desânimo. Quaisquer que fossem as tentações ou perigos, ele lhes assegura: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Paulo recomenda a seus irmãos a inquirir sobre que tipo de influência suas palavras e obras estavam tendo sobre os outros, e recomenda a nada fazerem, embora inocente em si mesmo, que parecesse sancionar a idolatria, ou que pudesse ofender os escrúpulos daqueles que eram fracos na fé. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. As palavras de advertência do apóstolo à igreja de Corinto são aplicáveis em todos os tempos e especialmente adaptadas às necessidades dos nossos dias. Por idolatria entendia ele não apenas a adoração de ídolos, mas também o egoísmo, o amor à comodidade e a condescendência com apetite e paixão. Tudo isto vem sob o cabeçalho de idolatria. Uma mera profissão de fé em Cristo e um presumido conhecimento da verdade não tornam um homem cristão. Uma religião que busca apenas o deleite dos olhos, dos ouvidos e do paladar, ou que sanciona qualquer condescendência prejudicial, não é a religião de Cristo. Está em harmonia com o espírito do mundo e se opõe aos ensinos das Santas Escrituras. Festividades e cenas de entretenimento em que professos membros da igreja cristã imitam os costumes do mundo e gozam seus prazeres, constituem uma perigosa união com os inimigos de Deus. Os coríntios estavam se afastando amplamente da simplicidade da fé e da harmonia da igreja. Continuavam a se reunir para o culto, mas com corações alienados uns dos outros. Tinham pervertido o verdadeiro significado da ceia do Senhor, seguindo em grande medida o modelo das festas idólatras. Eles se reuniam para celebrar os sofrimentos e morte de Cristo, mas transformavam a ocasião em um período de banquete e divertimento egoísta. Tinha se tornado costume, antes de participarem da comunhão, unirem-se a uma refeição social. Famílias que professavam a fé traziam seu próprio alimento para o lugar da reunião e o comiam sem o cuidado de esperar que os outros estivessem prontos. A sagrada instituição da ceia do Senhor era para os ricos transformada em uma festa de glutonaria, enquanto os pobres eram levados a corar de vergonha por sua escassa comida, em contraste com as dispendiosas iguarias de seus irmãos ricos. Paulo repreende os coríntios por transformarem a casa de Deus em um lugar de festim e orgia como um grupo de idólatras. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? As festas religiosas públicas dos gregos tinham sido conduzidas deste modo, e foi por seguir os conselhos de falsos mestres que os cristãos foram levados a imitar-lhes o exemplo. Esses mestres tinham começado a assegurar-lhes que não estava errado assistir a festas idólatras e tinham finalmente introduzido práticas similares na igreja cristã. Paulo prosseguiu apresentando a ordem e objetivo da ceia do Senhor e então advertiu seus irmãos contra a perversão desta sagrada ordenança. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha.
Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Assim, o apóstolo procurou da maneira mais decidida e impressionante corrigir as falsas e perigosas ideias e práticas que prevaleciam na igreja de Corinto. Ele falou claramente, todavia, em amor pelas almas. Em suas advertências e reprovações estava brilhando sobre eles a luz do trono de Deus, a fim de revelar os pecados ocultos que estavam manchando a vida e o caráter deles. Como, porém, seria isto recebido? Enquanto escrevia aos Coríntios, Paulo havia controlado firmemente seus sentimentos, mas tendo a carta sido remetida, ele ficou preocupado. Temia que o que havia escrito pudesse ferir muito a fundo aqueles a quem desejava beneficiar. Temia profundamente uma separação maior e algumas vezes ansiava poder trazer de volta suas palavras. Com tremente ansiedade, ele esperava receber alguma notícia quanto à recepção de sua mensagem. Aqueles que, como apóstolo, já sentiram o peso da responsabilidade por amor a igrejas ou instituições, podem melhor apreciar-lhe a depressão de espírito e o sentimento de culpa. Os servos de Deus que atualmente levam o fardo de sua obra partilham a mesma experiência de trabalho, conflito e ansioso cuidado que recaíam sobre o grande apóstolo. Opressos pelas divisões na igreja, encontrando ingratidão e traição por parte daqueles de quem esperam simpatia e conforto, vividamente impressionados com o perigo das igrejas que estão acolhendo a iniquidade, compelidos a dar em reprovação do pecado um testemunho íntimo e penetrante, e então oprimidos pelo temor de terem agido com demasiada severidade, esses fiéis soldados da cruz não encontram nenhum descanso deste lado do céu.